A dica de hoje é: quais as principais vantagens da inteligência artificial aplicadas dentro do negócio? Bom, antes de falar das vantagens de aplicar a inteligência artificial em seu negócio, acho importante a gente resumir alguns aspectos e principalmente contextualizar um pouco o que é a inteligência artificial, de onde veio, para a gente poder entender um pouco melhor como aplicar ela, né? Então, um conceito aceito da inteligência artificial é que ela é um termo usado para definir a capacidade de uma máquina pensar como se fosse um ser humano. Então ele simula a capacidade do ser humano de pensar, né? E além disso, ela também tem a capacidade de aprender. Então, por exemplo, quando a gente vê uma criança recém-nascida, conforme ela vai crescendo, ela vai interagindo, né, com o ambiente e com outras pessoas, e ela vai aprendendo, né, conforme a repetição, conforme as experiências que ela tem, né? Então ela adquire dados, informações por meio dos seus sentidos, né, visão, tato, olfato. Isso tudo são dados que vão entrando na pessoa, para a pessoa, né, no cérebro da pessoa, e ela vai associando isso, criando associações e vai aprendendo, né, muitas vezes com a repetição. Então, a inteligência artificial, muita gente pensa que ela é algo novo, né? Mas, na verdade, a inteligência artificial ela tem mais de 70 anos. Ela começou na década de 50, com um cientista e matemático britânico, Alan Turing. Ele criou um método para medir a inteligência de uma máquina e deu o nome de teste de Turing. Esse teste de Turing, ele basicamente era uma forma de testar se a máquina é capaz de enganar, vamos dizer assim, um ser humano, né? Então, se você está conversando com uma máquina e você não consegue distinguir que ela é uma máquina, então ela passou no teste, né? Ela é uma inteligência artificial. Então, uma curiosidade também sobre o Alan Turing, ele ajudou os aliados a derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial, utilizando uma máquina para decifrar as mensagens criptografadas dos nazistas, né? Por meio dessa máquina que ele criou, ele conseguiu decifrar o código criptografado. Tem um filme também, caso você queira assistir, o nome do filme é O Jogo da Imitação. A inteligência artificial nos tempos de hoje, então, ela está sendo muito bem popularizada, vamos dizer assim, por meio da ferramenta do ChatGPT da OpenAI. Provavelmente você deve ter ouvido falar sobre o ChatGPT, né? E talvez já tenha até interagido com ele. Mas aí você pode estar se perguntando também, poxa vida, mas por que levou tanto tempo, né, para a inteligência artificial começar a se popularizar, já que ela já foi criada lá na década de 50? Bom, é que lá na década de 50 nós não tínhamos a estrutura de hardware que nós temos hoje, né? Nós não tínhamos capacidade de processamento, os processadores eram lentos, não tínhamos capacidade de armazenamento, então tudo isso era algo que dificultava, né? Então, durante todo esse tempo, nós vivemos aí uma espécie de inverno de IA, que o pessoal chama, né? Então, nesse tempo de 1950 para cá, pouca coisa evoluiu. Mas, agora, nos anos 2000, a coisa começou a evoluir novamente, muito por conta de grandes estruturas de data center que foram criados, né? A chamada computação em nuvem. Então, isso permitiu que nós pudéssemos processar grandes quantidades de dados e também velocidade, né, de processamento. Bom, fazendo essa breve introdução, né, podemos agora falar um pouco das vantagens de utilizar a inteligência artificial nos negócios. Eu acredito que, mais do que vantagens, né, usar a inteligência artificial nos negócios, ela é uma questão de sobrevivência. Então, no mínimo, você precisa fazer uma análise SWOT do seu negócio, né, incluindo a inteligência artificial nessa análise e verificar quais são as oportunidades que eu tenho,
em relação ao uso da inteligência artificial no meu negócio. E também, né, além das oportunidades, quais são os riscos que estão envolvidos, né? Então, será que eu corro o risco de ser ultrapassado pela minha concorrência? Será que eu corro o risco de me tornar obsoleto, ou o meu produto tornar obsoleto, né? Então, não somente oportunidades, mas existem riscos também. A tua empresa pode quebrar se você não acompanhar a evolução, né? Então, dentre as oportunidades, nós temos diversas, né? Entre elas, você pode automatizar processos, você pode fazer grandes análises de dados e insights, né? Você pode personalizar a experiência do seu cliente, usar para inovar, criar novos produtos, né? E nesse caso, eu dou um exemplo que nós criamos aqui na EDVL, né? Que é o Chat EDVL, que é um chat com inteligência artificial e ele funciona no WhatsApp, responde a dúvidas tributárias, trabalhistas, contábeis e de gestão empresarial pelo WhatsApp. Também pode ser aplicado em gestão de riscos. Enfim, é uma infinidade de possibilidades que você tem, né? Uma coisa também que é importante colocar aqui é que a IA também ela tem limitações, né? Então, ela não vai resolver todos os problemas do mundo. Ela foi feita para resolver algumas coisas, mas ela não resolve tudo, né? Então, é importante a gente ter isso claro também. Quais os tipos de inteligência artificial existentes voltadas para este mercado? Prosseguindo com a nossa discussão aí sobre as vantagens da IA nos negócios, vamos explorar um pouco as principais abordagens de inteligência artificial que existem hoje, né? Então, aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que isso se dá na prática, né? Bom, para a gente desenvolver um sistema de inteligência artificial, tem algumas abordagens, né, alguns tipos de algoritmos que são utilizados. Uma delas a gente chama de baseadas em regras ou sistemas especialistas. Então, esse tipo de abordagem de inteligência artificial, ele é uma abordagem menos flexível, por quê? Porque você alimenta essa inteligência artificial com uma série de regras, né, e informações que ela vai usar para poder chegar nas respostas. Então, um grande exemplo é um diagnóstico médico. Então, imagine que você coloque na base de conhecimento dessa inteligência artificial uma série de conceitos, né, sobre doenças e sintomas, né? Então, ela vai se basear nessas regras e quando você passar para ela as informações de entrada, né, ela vai analisar essas informações e vai te dar uma resposta, um diagnóstico, né? Então, vai analisar lá quais são os sintomas, baseado naquelas regras, naquela base de conhecimento que você passou, e vai dar um diagnóstico, né? Então, essa é uma abordagem baseada em regras. Nós temos também a abordagem baseada no aprendizado de máquina, ou no termo em inglês a gente chama de machine learning. Então, essa abordagem ela é um pouco mais flexível, ela permite que a inteligência artificial ela vá aprendendo com os dados, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você quer criar uma política de crédito para os seus clientes e você quer prevenir possíveis inadimplências, né? Então, você tem um histórico dos seus clientes que ficaram inadimplentes, né? Então, você pode categorizar ele de diversas formas, né? Colocar a idade, tipo de cliente, o ramo que ele atua, o tempo de empresa que ele tinha. Enfim, você pode colocar várias características do cliente, comportamento dele ali, e vai colocar ali também quais que foram os que ficaram inadimplentes e quais os que não ficaram inadimplentes. Então, com base nesse histórico, a máquina, né, a inteligência artificial, ela vai aprender e vai criar alguns tipos de padrões, né? Ela vai identificar padrões nessa base de dados e quando você estiver negociando com um novo cliente, você vai informar os dados desse novo cliente, as características dele, e a inteligência artificial vai ser capaz de prever qual a probabilidade desse cliente vir a ser inadimplente. Então, e isso é vivo, né? Porque conforme você vai tendo novos clientes e novos dados, a máquina ela vai aprendendo, né, com esses novos dados.
Também temos uma outra abordagem que é o processamento da linguagem natural, que é o PLN, né? Essa abordagem é a mesma abordagem que o ChatGPT utiliza. Então, ele entende muito bem a linguagem humana. Você consegue conversar com ele como se estivesse conversando com uma pessoa. E isso é muito poderoso, né? Porque até então, os chatbots, eles eram muito chatos, né? Porque eles tinham uma série de mensagens gravadas e se você saísse daquele roteiro, eles perdiam, né? Então, era muito ruim a experiência do usuário. Hoje, com o processamento de linguagem natural, o chat ele consegue conversar com você praticamente como se fosse uma pessoa, né? A outra abordagem é a visão computacional, que agora também o ChatGPT está utilizando bastante, né? O que é isso? Então, é a capacidade da máquina ler uma imagem, né? Então, ele vê uma imagem e ele consegue inferir informações que estão ali naquela imagem. Então, por exemplo, você pode tirar uma foto de satélite ou de uma plantação e a IA pode identificar setores ali daquela plantação que estão com algum tipo de problema, algum tipo de praga, precisa de algum tipo de ação, né? Outro exemplo seria você monitorar um parque fabril. Você pode usar, por exemplo, eu já vi exemplos de usina eólica, né? Que tem aqueles equipamentos de vento, né, para poder pegar o vento, que eu agora não me lembro o nome, mas ele é um equipamento gigantesco, muito alto, né, que através das hélices ali, ele vai girando e vai gerando energia, né, então aquilo é muito alto e ele precisa ser acompanhado, né, ele precisa ter uma manutenção. Então, o pessoal usa um drone, o drone vai lá e tira fotografias dessas hélices e ele vai identificando situações de necessidade de manutenção, né? Então, imagine como seria difícil fazer isso manualmente. Então, ou seja, né, existem vários tipos de aplicação, né, vários tipos de inteligência artificial. Hoje, os mais conhecidos são o ChatGPT, o Bard, né, que são IAs de conversação, mas nós temos vários outros, né? Nós temos o Canva, que também está usando ferramentas de inteligência artificial para criar imagens. Temos exemplos no e-commerce, né? Você pode utilizar ferramentas como o Browse AI para monitorar preços de mercado na internet, né? De concorrentes. Enfim, tem várias informações, né? Só para você ter uma ideia, tem o site www.futuripedia.io. Lá tem várias ferramentas de IA, né? Só para você ter uma noção, tem mais de 5.000 aplicativos nesse site, tá? Para você pesquisar para vários tipos de categorias, são mais de 50 categorias. Quais os cuidados que devo ter quando for aplicar a inteligência artificial dentro do meu negócio? Para simplificar, eu acredito que a gente poderia dividir esses cuidados em dois grupos: técnicos e organizacionais. Então, um dos primeiros cuidados que nós temos que ter é a qualidade e a integridade dos dados. Então, a inteligência artificial ela é tão boa quanto os dados que nós usamos para alimentar ela. Então, é essencial garantir a qualidade e a precisão desses dados. Além disso, a gente precisa de uma quantidade grande, muitas vezes, para treinar, né? Porque senão ela fica viciada em pequenas informações e talvez não vá dar as respostas que a gente precisa, né? Outro cuidado que a gente tem que ter nesses dados é um possível viés, né? Nesses dados tendenciosos. Então, a ideia é que esses dados eles sejam imparciais, né? Que eles não levem nem para um lado nem para o outro. Então, tem que ser dados imparciais. Esse é um grande cuidado que nós temos que cuidar, né? Uma outra coisa que é importante é a gente ter uma definição bem clara, né? Dos objetivos que nós temos e das expectativas também, né? O que a gente quer alcançar com a IA? Porque se a gente não tem esses objetivos bem claros,
Então, para quem não sabe o que é, né, para onde ir, qualquer caminho serve, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido esse termo, né? Então, é muito importante a gente ter um objetivo bem claro e alinhar as expectativas também, né? Outra questão é que a gente já comentou também anteriormente, é a questão das limitações da inteligência artificial. Então, o próprio ChatGPT, quando ele foi lançado, ele sempre colocou ali no início, né, da conversa, né, que ele tem algumas limitações. Uma delas era que ele tinha dados atualizados até o ano de 2021. Hoje já não, né? Hoje ele já tem dados mais atualizados, mas naquela época era uma limitação. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Quais são as limitações da IA? Ela não é mágica, né? Ela não vai resolver todos os problemas do mundo, né? Outro aspecto importante é a questão da ética, né? Aspectos éticos e de privacidade. Então, nós temos que cuidar muito com dados, né? Quais são os dados que a gente vai enviar para essa inteligência artificial? Tem algum dado sensível ali ou não? E também nós temos que cuidar das questões éticas, né? Então, muitas vezes nós podemos criar aí um produto, uma inovação, mas temos que ter cuidado com o que pode ter de implicação ética nesse produto, né? Porque isso pode acabar gerando algum tipo de problema para nossa empresa. Outra coisa é a questão de segurança, né? Nós temos que proteger o sistema de inteligência artificial contra ataques, né? A capacidade também de mudança cultural, a gente tem que treinar a equipe, né? Fazer um preparo da equipe, porque o uso dessa tecnologia ele vai provocar uma mudança cultural na empresa, a gente tem que cuidar com isso. E também nós temos que manter esses dados atualizados, né? Então, é uma questão de manter tudo isso atualizado, é um trabalho bem grande, contínuo, que a gente tem que manter, tá? Seria isso, então, gente. A dica de hoje é: de que forma a inteligência artificial pode contribuir para a contabilidade mais clara e de fácil aplicação? Bom, e em relação à contabilidade, de qual forma que a inteligência artificial pode contribuir para uma contabilidade mais clara e fácil aplicação? Bom, uma delas é a automação de tarefas. Poxa vida, mas como? Vou dar um exemplo disso. Bom, nós temos várias tarefas que são demoradas na contabilidade e muitas delas não geram valor, né? São atividades assim que precisam ser feitas, mas que não necessariamente geram valor perceptível para o cliente. Então, um exemplo disso é o input de dados no sistema. Então, como que nós podemos usar a inteligência artificial? Bom, nós podemos criar uma aplicação que lê arquivos, por exemplo, de notas fiscais, recibos de pagamentos, extratos bancários, né? Ele analisa cada um desses lançamentos, identifica a categoria de cada um deles e prepara os dados para serem registrados na contabilidade de forma automática. Isso já vai garantir muita automação do trabalho e produtividade, aumento da produtividade. Outro exemplo é análise de dados. Então, muitas vezes a gente cria relatórios bonitos, cria business intelligence, né, um relatório lá no Power BI, e aí o usuário ele precisa olhar tudo aquilo, todos aqueles gráficos, e ele precisa ter insights, né? Porque não adianta você ter um relatório bonito e não gerar nenhum tipo de ação, né? Que gere resultado, que gere valor para a empresa, para o negócio. Então, a inteligência artificial ela tem capacidade de analisar grandes quantidades de dados e fazer várias inferências entre esses dados e identificar padrões que muitas vezes o ser humano ou não consegue fazer ou vai levar muito tempo, né? Então, isso é também uma forma de aplicar a inteligência artificial. A outra dela é fazer previsões, né? Então, usar o machine learning, né? Então, a gente até deu um exemplo aqui de como que ela pode calcular a probabilidade de um cliente vir a se tornar inadimplente, né? A gente pode usar aí uma técnica de machine learning para isso. A outra que é muito utilizada atualmente é a questão de
detecção e prevenção de fraudes. Então, as operadoras de cartão, por exemplo, elas procuram reconhecer padrões em transações e identificar operações suspeitas, né? Então, de repente, a pessoa está fazendo uma compra lá do Rio Grande do Sul, mas o dono do cartão mora em São Paulo, ele nunca foi para o Rio Grande do Sul. Enfim, você pode gerar várias situações, vários dados, né? E comportamentos do usuário para tentar identificar uma transação suspeita e bloquear, né? Evitar fraude. Isso é muito importante. A outra aplicação também é em relação à conformidade e regulamentação. Então, a inteligência artificial, ela é capaz de ler legislação, ler normas, né? E rapidamente fazer um resumo para você, ajudar você a interpretar um ponto que seja complexo. Então, ou seja, você também pode criar uma aplicação que acompanhe essas alterações legais e vá ajudando o contador e a empresa a se manter atualizado, né? Enfim, a outra forma é na análise e interpretação de dados, né? Porque, por exemplo, nem todo empresário ele sabe ler as demonstrações contábeis. Então, por exemplo, você dá para ele uma demonstração do fluxo de caixa e o empresário às vezes ele tem dificuldade de interpretar e ler o que aquele relatório está querendo dizer, né? Então, a inteligência artificial ela pode captar esses dados ali da demonstração do fluxo de caixa e fazer uma série de comentários, né? Explicar para o empresário o que aquela demonstração está falando, aspectos positivos, aspectos negativos, e pode sugerir ações para o empresário melhorar o resultado financeiro da empresa dele. Desenvolver uma inteligência artificial própria ou utilizar uma já existente no mercado? Qual o caminho seguir? As vantagens de você usar uma inteligência artificial já criada, primeiro, é a rapidez da implementação da tua aplicação, né? Porque você já vai pegar muita coisa pronta, isso vai acelerar demais o desenvolvimento da tua aplicação. O custo vai ser consideravelmente menor, porque você já vai pegar muita coisa pronta, né? Não vai ter que desenvolver e o custo de desenvolvimento é muito alto. Suporte e manutenção também é uma vantagem, porque as inteligências artificiais já prontas, elas já têm uma estrutura, né? Elas já contam com isso, né? E além disso, elas já fizeram vários testes, né? É uma solução que já está no mercado, então ela já foi validada em vários cenários. Agora, quais seriam as desvantagens de você usar uma inteligência artificial que já existe? Bom, as desvantagens seriam limitações de você personalizar, né? Porque você vai ter que trabalhar com o que elas criaram, né? Você vai ter uma limitação de criar coisas novas. E também você vai ficar dependente desse fornecedor, né? Então, por exemplo, se a gente usar as APIs da OpenAI, que é as APIs do ChatGPT, se eles mudarem a API ou mudarem a regra do jogo, você está correndo esse risco, né? Se eles aumentarem muito o preço ou se eles tiverem algum tipo de problema com a entrega, tudo isso vai afetar o teu produto. Você não tem controle sobre isso. Então, essa é uma desvantagem. Agora, para desenvolver uma solução própria de IA, quais seriam as vantagens? Bom, as vantagens, então, seriam praticamente o oposto, né, da anterior, né? Então, se lá você não tinha a possibilidade de personalizar, aqui você tem, né? Você pode personalizar. Você vai ter o controle total, pois a solução está nas suas mãos. Você decide o que criar e o que não criar, né? Você também pode ter uma vantagem competitiva quando você tem uma solução personalizada e muitas vezes você pode criar algo que não existe no mercado. Então, isso vai gerar uma vantagem para você, né? Agora, quais seriam as desvantagens? Bom, principalmente custo, porque o desenvolvimento de uma solução própria, ele é significativamente mais caro. Desenvolvedores, eles estão disputados no mercado, estão muito caros. O tempo também, você pode levar muito tempo para desenvolver. Você tem que ter uma expertise também, porque a inteligência artificial, ela apesar de ter 70 anos, ela é relativamente nova, tem muita coisa nova, né? E também tem déficit de mão de obra no mercado, além de ser muito caro. Então, enfim, eu diria assim que para começar, o ideal é a gente começar com uma solução que já existe. Eu, por exemplo, criei um chat, né, com a inteligência artificial e eu estou utilizando as APIs da OpenAI. Então, ou seja, eu optei por utilizar uma IA que já existe.
E isso tem várias vantagens, né? Para mim, porque eu já tenho toda uma estrutura criada pela OpenAI e eu apenas utilizo ela, né? Também tem os custos bem controlados. Outra vantagem foi que eu não precisei contratar um desenvolvedor, eu mesmo desenvolvi a ferramenta, utilizando o próprio chat GPT para poder criar o código, né? Utilizando a linguagem Python. Fiz integração entre o WhatsApp, ferramentas que leem documentos, PDF, enfim, eu integrei várias ferramentas, as APIs da OpenAI e criei o chat IDVL. E o meu custo é bem irrisório também, eu tenho um custo de aproximadamente R$ 300 por mês para manter a ferramenta funcionando. Então, se eu fosse criar uma IA própria, isso não seria nem para começar, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, de todo esse conteúdo. Então, só para relembrar aqui, a gente falou dos conceitos da inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial? Basicamente, é a máquina simulando a capacidade do ser humano de pensar e de aprender também, né? Nós também fizemos um breve histórico da inteligência artificial, lembrando que ela tem mais de 70 anos, né? Falamos das vantagens de utilizar a inteligência artificial. Além de vantagens, ela também envolve questão de riscos, né? E várias oportunidades, então você tem que fazer uma análise SWOT aí para o seu negócio. Demos vários exemplos de aplicações. E por último, a gente também falou aqui de a possibilidade de utilizar uma ferramenta que já existe, uma inteligência artificial que já existe, como eu citei aqui o exemplo das APIs da OpenAI, ou criar a própria, né? Minha sugestão é a gente utilizar as inteligências que já existem para começar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.